Talvez hoje você precisa recordar de quem é o seu Deus. Quando nós passamos por momentos difíceis, tribulações, situações que nos faz temer, é muito comum que nós esqueçamos de quem é o Deus que nós servimos, quem é o Deus que nos protege. Aí nós acabamos olhando para as situações que nós enfrentamos do que para o Deus que nós servimos. É sobre isso que trata os Salmos favorito meu. Mas não só o Salmo favorito, mas a passagem favorita. Você vai entender o porquê. Salmos 3, esse salmo que eu quero compartilhar com vocês hoje. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marli Cardoso. Aqui eu falo sobre a palavra de Deus. Medito sobre a palavra de Deus. Se você não é inscrito, se inscreve e compartilha. Vamos para o salmo. Esse salmo, para a gente entender ele de maneira mais profunda e perceber o quão incríveis são as palavras de Davi, é importante a gente entender a que momento ele aconteceu. E foi justamente quando Davi, o rei Davi, estava fugindo do seu filho Absalão. Absalão tinha tentado dar um golpe de estado, vamos dizer assim, e Davi acabou fugindo. E a perseguição aumentava cada vez mais, e também os boatos que Davi estava fraco, que Deus não estava mais com Davi, e também estava aumentando, chegando até Davi. Davi, de fato, quando escuta essas palavras, ele não sabia o que aconteceria na manhã seguinte se ele deitasse, porque o seu filho, que perseguia, estava chegando mais perto dele. Mas nesse salmo, onde a gente podemos ver a situação difícil que Davi passava, nós também vemos que a confiança que ele tinha no Senhor. E é interessante nós pensarmos que nesse momento de grande tribulação que Davi passou, que eu arrisco a dizer, ou eu ou você que já passou por uma tribulação assim. Ele confia no Senhor, ele descansa no Senhor. Eu gosto muito de pensar sobre isso, que muitas vezes nós arrumamos desculpa para não confiar no Senhor, ou para justificar nossa falta de confiança. Não é porque você não sabe a situação que eu estou passando, por isso que eu não consigo confiar no Senhor. Olha o que eu estou vivendo, por isso que eu não descanso no Senhor. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nesse confiar e descansar no Senhor, ele deve ser independente da situação. E nós vemos também exemplos de pessoas que conseguiram confiar e descansar no Senhor, mesmo em situações tão perigosas, que dispersa tanto temor que nós não conseguimos nem imaginar. Então Davi, sendo perseguido pelo seu próprio filho, tem noção? Confiou no Senhor. Isso nos recorda, independente da situação que estamos vivendo, podemos e devemos confiar no Senhor. Mas para isso nós precisamos recordar quem é o nosso Deus. Agora eu quero ler o Salmo, compartilhar com vocês algumas coisas sobre ele, que nós possamos meditar junto. No versículo 1 e 2 nós lemos assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se levantam contra mim, muitos são os que dizem ao meu respeito. Deus nunca salvará. Davi reconhece a situação que ele estava vivendo e compartilha a sua situação com o Senhor. Senhor, muitos são os meus adversários. Percebe? Você coloca a sua situação para o Senhor. Muitos são as minhas tribulações, muitos são meus medos, muitos são as minhas dificuldades. Nós também temos que esse momento perante o Senhor, de reconhecer a situação que nós estamos vivendo e que nos aflige, para que nós também possa ser cheio de coragem e esperança. Davi reconhece, essa situação que ele enfrenta, nessa situação de oposição, ele também compartilha com o Senhor aquilo que as pessoas estavam falando sobre ele, que não tinha mais esperança para ele. E ele compartilha isso com Deus, ele é plenamente consciente da situação que ele estava vivendo. Quando nós vemos Davi falando que que Deus nunca ia salvará, nós temos que entender esse salvará no contexto que este texto foi escrito, no contexto de guerra. Portanto, esse salvará tem uma relação com dará a vitória à guerra sobre aquilo que Davi estava enfrentando. Não é o contexto de salvação eterna e tudo mais, não. É esse contexto que Deus salvará ele dessa dificuldade que ele estava enfrentando nessa guerra, de ter a vitória. Então esses boatos chegaram até Davi, e ele, eu não sei você, mas eu acho que eu me sentiria abalada se eu estivesse sendo perseguida pela minha própria filha. Isso escutando pessoas comentando: Deus a minha deixado, que Deus não estaria comigo na batalha nem na dificuldade. Mas Davi, diante disso, faz algo muito importante, que eu tenho que fazer na minha vida. Espero que você também faça e tenta fazer. Se você não faz, tenta começar. Quem Deus é? Pregar quem Deus é para nós mesmos. Isso diante da dificuldade, diante dos medos, diante da vida em geral. Nós precisamos ter esse hábito, esse costume de pregar quem é o nosso Deus para nós mesmos, para que nós não esquecemos.
Ah, eu não sei quem é meu Deus. Não, para que nós temos claro a bondade, o cuidado, o amor e a justiça do Deus que nós servimos. Então Davi, ele fala quem é o seu Deus. Mas Davi, diante disso, faz algo muito importante, que eu tenho que fazer na minha vida e você também tenta fazer na sua. Hora de começar. Recordar quem Deus é. É pregar quem o Senhor é para nós mesmos. Isso, diante da dificuldade, diante do medo, diante da vida geral, nós precisamos ter esse hábito de pregar quem é o nosso Deus, para que nós não nos esquecemos. Eu não falo aqui de esquecer quem é o meu Deus, mas para que nós viemos ver claro a bondade, o cuidado, o amor e a justiça do Deus que nós servimos. Então Davi, ele fala quem é o seu Deus. Nós vemos isso 3 e 4. Ele diz assim: Tu, Senhor, é o escudo ao meu redor, é a minha glória, é aquele que ergue a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e o seu santo monte ele me responde. Algumas palavras desse trecho eu quero destacar com vocês. Quando Davi fala do escudo ao meu redor, Davi fala sobre, obviamente, da proteção de Deus, essa proteção que cerca ele, que protege. Ele não está falando de qualquer escudo. Quando ele menciona isso, existe também por trás uma convicção que Deus, de fato, o escudo inabalável, é aquele escudo que é impenetrável. E se Deus estiver protegendo ele, nada vai acontecer sem que Deus permita que aconteça. Aponta a proteção de Deus para a vida dele. Essa proteção, essa que foi manifesta na vida dele, diversos momentos da vida dele. Quando Davi manifesta a glória, a minha glória, ele está apontando para 2 coisas. Primeiro, para a honra de servir a Deus. Segundo, para o esplendor de Deus. Davi está recordando quem é o seu Deus. Depois Davi menciona, esse Deus é o que exalta a sua cabeça. E aqui nós vemos um menor contraste de tristeza que Davi estava passando. Mesmo nessa situação de tristeza, de perseguição do seu próprio filho, Davi consegue recordar. E lembra que Deus exalta a sua cabeça e que em Deus está a sua glória. Davi continua a falar, o seu santo monte responde. Nesse momento, Davi sabia que Deus tinha colocado o Monte Sião onde as pessoas poderiam ir ali e se aproximar dele. E ele também reconhece que o Senhor, do santo lugar, ele responde. O que determinaria, o que aconteceria a ele quanto na vitória que ele teria com a sua própria vida, seria a resposta que viria do Monte Sião, seria a resposta que viria do Senhor, não do fato que tão bem articulado está os planos de Absalão ganhar a batalha. Mas nós também vemos, no longo de diversos momentos do Antigo Testamento, se Deus estava com o seu povo, a vitória estava com o seu povo. Se Deus decretava a vitória acontecia, independente de tão desfavorável que a situação deveria ser. Nessa situação, Davi, nesse momento de perseguição e também de dificuldade, ele olha menos para si, olha menos para a situação, mesmo que ele declara, conhece a sua situação que ele estava vivendo, ele olha para a glória do Senhor, para a proteção que vem do Senhor, para a resposta que vem do Senhor. Davi continua no versículo 4 e 5. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque o Senhor me sustenta. Não temos os milhares que me cercam de todos os lados. Davi confiava tanto no Senhor que ele podia dormir mesmo em meio à perseguição. E esse momento, Davi de fato não sabia se ele ia acordar, porque Absalão poderia chegar até onde ele estava e tirar a sua vida. Então ele estava num momento de fragilidade, se dizer, não saber se de fato ele ia aparecer e tirar a sua vida. Mas mesmo assim ele confia no Senhor e ele dorme. E ele também torna a acordar. Então quando nós olhamos para a história, Davi não se torna só acordar, mas o Senhor cuidou dele e deu a vitória, respondeu com seu cuidado. Davi, mesmo nesse momento, ele dorme. E não existe mais nada vulnerável que a gente pode fazer na nossa vida do que dormir. Porque nós dormimos, nós não estamos no controle, nós não sabemos o que vai acontecer ao nosso redor, o que está acontecendo. É como se nós se apagasse de fato. E neste momento,
nos resta confiar no Senhor, no cuidado de Deus. Então, tamanha a confiança de Davi, que mesmo nesse momento ele dormia. E nós precisamos também desenvolver essa confiança no Senhor. Eu desejo desenvolver cada vez mais essa confiança, não importa o que estiver acontecendo, não importa a tormenta, não importa o problema, que eu possa dormir e descansar no Senhor, porque o Senhor é que me cuida. Enquanto eu estou desperta, enquanto eu estou desperta, enquanto eu estou dormindo. Davi segue nas suas orações, nos últimos 2 versículos, ele diz assim: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, quebra os dentes dos ímpios, do Senhor vem a salvação, a tua bênção está sobre o teu povo. O Davi sabe que o teu povo, por essa justiça que Davi clama. Davi clama pela justiça de Deus. Davi clama para que o Senhor haja justiça contra os seus inimigos. Existem diversos outros salmos que nós vemos ele falando: Senhor, eu sou justo. É interessante pensar que Davi tem essa ousadia de chegar ao Senhor e dizer: eu sou justo. Eu creio que ele se esforçava para viver de maneira justa nos caminhos do Senhor. Então, ele clama pela justiça do Senhor. Ele clama para que o Senhor faça justiça. E quando nós clamamos para o Senhor faça justiça, nós não estamos fazendo uma oração errada. Muitas pessoas, diante dos seus inimigos, pensam que elas não devem clamar pela justiça de Deus. Mas nós devemos sim clamar para que Deus faça justiça, não com base naquilo que a gente acreditamos, que é a justiça, mas assim que Deus vê que é justo ou não justo. Deus é justo. O inimigo pode se levantar contra nós, o problema pode aparecer, a dificuldade pode ser vista pelos nossos olhos, mas se Deus está ao nosso lado, não temos do que temer, nós podemos seguir confiando no Senhor. E esse salmo termina do Davi não olhando só para si mesmo, mas olhando para o Senhor, não pensando naquilo que ele poderia fazer, mas pedindo pela justiça do Senhor, e também não orando só a favor de si mesmo, mas a favor do seu povo, pedindo a bênção para o seu povo. Esse salmo nos mostra um homem que estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, mesmo assim confiava no cuidado do Senhor. E nós devemos fazer a mesma coisa diante da dificuldade, lembrar quem é o nosso Deus, confiar nele. Quando eu leio esse salmo, eu penso que situações favoráveis, como por exemplo, Absalão tinha uma probabilidade maior de vencer Davi do que Davi vencer ele, mas sem Deus são desfavoráveis. Situações desfavoráveis com Deus se torna favorável. A questão muito difícil de compreendida no dia a dia, que a gente vai vivendo e esquecendo, é que muito mais do que até aos fatos dos nossos olhos pode ver aqui na Terra, é nós recordarmos de quem é o nosso Deus. Muito mais importante do que nós viver preso à situação, para a situação, pensando na situação, é nós recordamos de quem é o nosso Deus. Como eu falei no início, isso não se trata de ignorar a situação, fingir que ela não existe, ou maquiar ela para que ela não apareça mais bonita. Não é isso, Davi não fez isso. Ele aponta para aquilo que ele estava vivendo. Ele aponta para a dificuldade que ele estava enfrentando, mas rapidamente ele começa a se recordar de quem era o seu Deus, recordar de quem era o Senhor. Que nós possamos essa mesma convicção, essa mesma tranquilidade, essa mesma paz de nos deitarmos e acordarmos, porque nós sabemos quem é o nosso Senhor. Que diante da dificuldade a gente olhe mais para o nosso Deus, para a nossa dificuldade, e olha para nosso Senhor, aquele que levanta a nossa cabeça, aquele que nos cuida durante a noite, que nós possamos olhar cada vez mais para o Senhor, encontrando nele a fonte de confiança e de coragem e de descanso, mesmo diante da tribulação. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas eu sei que olhar mais para a dificuldade do que para o Senhor não vai ser a solução, mas olhar para o Senhor, confiando no Senhor, compartilhando com Ele, clamando pela justiça do Senhor, vai mudar a maneira que você lida diante da dificuldade. Que nós possamos viver olhando mais para o nosso Senhor. Esse é o meu vídeo de hoje. Se você gostou, comenta aí. Comenta para que outras pessoas possam também ver os seus comentários. Se inscreva no canal, compartilha e, por favor, não deixe de clicar no sininho para que vocês possam receber o próximo vídeo.
Gente, muito obrigada. Desculpa os barulhos. Eu tentei gravar num horário assim que não tivesse, mas infelizmente onde eu moro não tem esse tipo de condições. Às vezes eu consigo, às vezes não. Mas eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!